Oi, gente, boa noite. Chegando aqui para mais uma live do Tools for Life. Na verdade, eu tava falando com a minha irmã e eu esqueci como é que a gente combinou, quem que ia abrir a live, se era eu ou se era ela, porque a gente reveza, né? E aí já era 8 horas, eu falei, vou abrir. Então estamos aqui, vou chamar a minha irmã, espero que tenha sido isso que a gente tinha combinado. A minha mãe já tá aqui, olha o B, Vinícius Robson. Nossa, quanta gente, Dani Dias, oi. Que bom, pessoal. O pessoal tá animado hoje, hein? Entrando em peso, assim. Boa noite, fofa. Minha mãe, tô com saudades, né? Que eu tô em São Paulo. Quando eu tô com esse cenário aqui, eu tô em São Paulo. Que eu moro no Rio e em São Paulo, né? Vocês sabem. E cadê minha irmã? Hoje, gente, tô super animada pra essa live, porque a gente vai falar sobre a terceira lei do Kybalion, esse livro que estamos lendo juntinhos. E a terceira lei é a lei da vibração. Isso é tão importante na nossa vida, a gente pratica isso todos os dias e nem sabe. Então hoje a gente vai entender melhor como é que isso funciona. Esse capítulo é realmente muito interessante, esse livro é maravilhoso, tô aplicando tudo no meu dia a dia. Não é uma coisa só pra gente ler, achar maneiro e ponto. É uma coisa pra gente realmente trazer pra consciência e aplicar, porque faz muita diferença na nossa vida. Não é à toa que é o livro fonte de todas as grandes doutrinas, todas as grandes filosofias. Muita gente, as pessoas mais importantes da nossa existência beberam dessa água aqui, né? Cadê minha irmã? Kel, se você estiver aí, manda uma mensagenzinha pra gente começar logo. Eu não posso começar sem você. Cadê? Já pensou se ela abriu uma live também, gente? Então, tá uma esperando a outra? Já pensou? Toti, você tá por aí? Checa isso pra mim, por favor. Se ela tá lá me esperando em outra live. Ela ia entrar pelo Tools, né? Então, não tô vendo Tools aqui, não. Manda aviãozinho aí, gente. Aproveita, chamem os amigos. Quem puder gostar desse assunto, que você acha que possa se interessar, que vai ser legal. Já chama todo mundo e vamos embora. Lembrando que vocês podem assistir no YouTube também. Tools for Life. Lembrando que o For Life a gente coloca um 4, né? Tools 4 Life, que o For é o 4. Não vi ela por aqui não, a Toti falou. E a gente tem também o Instagram do Tools for Life, além do meu pessoal e da Kelly pessoal. Às vezes a gente não entra no nosso pessoal, por isso que é legal vocês seguirem o Tools for Life. Aqui, ó. É legal vocês seguirem o Tools, porque às vezes a gente faz... Na maioria das vezes a gente faz a live no Tools. De vez em quando a gente chama o pessoal aqui no nosso perfil pessoal, tá? Já chamei a Kel. Ué, mas ela tinha que entrar pelo Tools. Não era pelo Tools, Kel, que você ia entrar? Oi, Kelzinha, que linda! Oi, você também, tudo bom? Oi, Tudo bom? pessoal, oi, comunidade. Batom vermelho, tá maravilhosa. Eu tô numa vibe do batom vermelho ultimamente. Gostei, combinou. Ficou ótimo. Obrigada, obrigada. Acho que eu vou acender uma luzinha aqui para dar um brilhinho. E aí, tudo bem, pessoal? Animados para essa lei maravilhosa de hoje? Uma das que eu mais gosto. Também. Nossa, essa lei. Porque é mais fácil, inclusive, de entender, né? Eu acho. Não, e essa lei a gente vai falar sobre isso, né? Mas a gente trabalha com ela, né? Tudo que a gente faz é justamente por conta dessa lei, né? Para melhorar a aplicação dela na nossa vida. Então, é uma lei que a gente tem que realmente levar à prática. Aqui, isso aqui é baseado na lei da vibração, né? Lembrei de tomar meu floralzinho, inclusive. Música, Mas vamos lá, Nil, fala aí. música também, né? Pessoas, tudo é lei da vibração, gente. A gente está praticando Tudo. isso o tempo todo, está trocando essas vibrações o tempo todo sem nem perceber. Até o Zé Balos, quando foi no nosso pod, ele falou: entrou num lugar e você diz, não gostei da vibe desse lugar. Ele falou, está falando de física, né? Você lembra desse trecho? Porque a gente Exatamente. está falando de física o tempo todo sem perceber, assim. Falar, ai, tem uma vibe Uhum. esquisita, ai, um clima pesado. Isso tudo é vibração. Então, isso é muito mais presente na nossa vida do que a gente sabe, né? Exatamente.
É uma coisa que a gente sente, né? E é bom porque já era intuitivo antes e já era algo que se falava desde sempre, né? Pelas teorias aí, as filosofias aqui herméticas, todas as teorias espiritualistas, ocultistas, mas que agora a ciência moderna realmente pode comprovar, né? Com a física quântica, enfim. Então vem assim totalmente confirmar tudo que a gente vem estudando aqui no nosso querido Tools for Life, né, comunidade? Exatamente. Já tá todo mundo aqui, Kelzinha. Estávamos esperando só você. Eu fiquei na dúvida, a gente tinha combinado isso mesmo? Eu ia abrir e você ia entrar no seu, era isso? Então tá. Isso, Fiquei com medo de você ter isso. aberto outra live e tá uma esperando a outra. Não, não, desculpa. Não, imagina, eu que fiquei na dúvida depois que a gente falou tanta coisa ao mesmo tempo. Gente, o dia hoje foi muito corrido. Mas você sabe que, assim, fiz várias coisas diferentes, né? E eu tava ansiosa esperando, assim, quando eu lembrava que tinha o Tools hoje, eu pensava, ai, que delícia, porque é tão gostoso, é realmente um prazer estar aqui compartilhando esse momentinho com vocês. Toda vez a gente fala isso, porque realmente é genuíno, é muito gostoso. E é a nossa aula também, né, Kel? A gente aprende muito, a gente reforça muito as coisas que a gente estuda, passando essas informações para vocês. Então, é o nosso curso também. Que semanal, porque a gente vai se relembrando, né? Então tudo vai confirmando, a gente vai subindo mais um degrauzinho que vai confirmando o que a gente veio falando, né? Exatamente. Vamos Muito lá, começa aí maravilhoso. você, aproveitando o pique do batom vermelho. Bom, Começar. então, esse terceiro grande princípio, né? Já para quem está aí meio perdido, chegou aqui, né? Estamos no terceiro princípio, que é a lei da vibração, entre as sete leis herméticas, né, do Kybalion. Hoje nós vamos falar exatamente sobre essa grande verdade que ele começa aqui falando no livro, que o movimento é manifestado em tudo no universo. É uma lei que realmente a gente pode perceber, a gente pode observar e sentir, né? Só que agora a gente comprova e já é explicado pela ciência, como a gente veio falando. Nada está em estado de repouso. Tudo se move, tudo vibra, tudo circula. Então, até mesmo que a gente acha que está parado, que é o que a gente chama de matéria, que é o físico, né? Físico, entre aspas, que a gente explicou na live passada, essa questão das dimensões, né? Que na verdade, mesmo a matéria, ela não é exatamente física. Tudo é energia, como a gente sempre lembra que o nosso querido Einstein falou, né? Que tudo é energia, energia é tudo que há. Então, mesmo a matéria, ela é feita de energia. Tudo é feito de átomos. E átomo é energia, né? As subpartículas lá do átomo são feitas de energia, de prótons, elétrons, quarks, né, os bósons de Higgs, enfim. Mas na verdade é tudo energia, só que vibrando, por isso que a lei da vibração é tão importante, porque nos ajuda a entender até melhor isso, vibrando numa velocidade diferente, uma frequência diferente. Então, até queria lembrar aqui, né, os sete tipos, eu estava estudando aqui para exatamente a nossa live, dos sete tipos de ondas presentes. Se está aqui para vocês verem realmente como é verdade quando a gente diz que a gente não enxerga menos que 1% das frequências de luz existentes, né? Então, assim, no espectro eletromagnético, nós temos as ondas de rádio. Então, a gente está aqui fazendo essa live, né? O celular funciona, o GPS, a rádio, quando você quer escutar uma determinada rádio, a TV, né? Tudo graças às ondas de rádio, que a gente não vê, mas elas existem. As ondas do micro-ondas, né? Essas frequências eletromagnéticas do micro-ondas, que aquecem nossos alimentos. O infravermelho, que produz o calor, então ele também é utilizado, né, na saúde e tal. A luz visível, que essa a gente vê, mas também são frequências ali, também tem vibrações específicas, mesmo que a gente não veja exatamente, mas todas essas ondas existem, né? A radiação ultravioleta do Sol, né, que a gente até tem que tomar cuidado, porque você não vê, mas ela está ali atuando na sua pele, então tem que A, tomar ra- cuidado. a Os radiação do raios-x. celular até, né? Então, a Lembra? radiação do celular, exatamente. A gente também tem que tomar cuidado, né? Com essa questão eletromagnética. Então, a Lila até estava me mostrando, né? Um Uma vídeo. pesquisa. A gente assistiu um Isso. vídeo juntas de que media essa radiação. Aí o celular estava ligado, assim, parado, com o medidor do lado, aí ficava assim, por volta dos 100, cento e pouco, que chegava a quase 200. Aí quando a pessoa colocava no carregador, né, o celular para carregar, ia lá pro 1000. Lembra? Ficava. Zzz.
Pois é. radiação bombando, e a gente dorme com o celular carregando do lado da cabeça, né? Do lado da nossa Exato. cama, na área da cabeça. Ou seja, eu nunca mais fiz isso depois que eu assisti esse vídeo. Eu parei também, gente, sério mesmo. Eu agora ponho na sala aqui, é um pouquinho mais assim, né? Porque eu tenho até que parar, tenho até que comprar um despertador fora do celular, porque eu meio que tenho que sair meio correndo, assim, Eu para comprei. tirar, porque eu deixo ele lá carregando. Mas, assim, ou seja, tirou até um pouquinho do meu conforto. Mas vou até comprar um despertador que independa do celular, porque às vezes você está contando com aquele despertador É. do celular. E é impressionante, você podia ali ou depois postar nos stories esse vídeo, Vou ver se eu né? Porque, acho, gente, é né? Já tem um muito. tempinho que a gente assistiu ele, já tem tipo um É, mês. mas eu vou ver se eu acho que também que você me mandou, acho, por mensagem. Vou catar É. lá em cima. Mas, Mandei enfim, para muito você, importante, para o gente. papai, mandei para um monte de gente. Eu Isso acho, eu acho. acaba atuando no nosso campo eletromagnético e também dá, às vezes, desequilíbrios, né, energéticos pra gente. Então é muito importante tomar cuidado com isso. A gente já ouve falar, né, pelo Feng Shui, pela radiestesia, que essas coisas, os aparelhos, você tem que evitar ao máximo. Mas realmente a gente tem esse hábito, né, de deixar o celular carregando ali, é muito prático. É bem um hábito muito comum, mas tem que tomar cuidado, tem que evitar ao máximo isso. Tá? E aí, só para finalizar, né, que eu estava citando aqui, só para lembrar o quanto de frequências existentes tem, mesmo que a gente não veja, mas que realmente fazem parte desse espectro eletromagnético, né, como é chamado. Então, como eu falei, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, a radiação ultravioleta, os raios X, que também são tão importantes, né, tanto para radioterapia como para os exames, né, de radiografia, tomografia e tal, mas são possíveis graças a essa vibração aí de ondas, né? E há os raios gama, que também são utilizados lá na saúde, em tratamentos e tal. Enfim, então, olha quantas frequências diferentes existem, né? E, além do mais, a gente sempre lembra que isso no campo do invisível, mas aqui no campo do visível também, que os nossos olhos humanos são tão limitados, mas que a gente sente como palpável, que o nosso cérebro interpreta como palpável, né? Uhum. Também é apenas uma vibração mais densa, é uma vibração, né, bem mais lenta, e aí fica denso e parece, nos ilude de que está parado, né? A gente toca, tá parado, mas na verdade isso aqui tem muita vibração também. Aliás, tudo que a gente faz aqui é para aumentar a nossa vibração, né? À medida que a gente está estudando esses assuntos que expandem a nossa consciência, que nos conectam com a nossa alma, que nos elevam, né, a dimensões superiores. E quando a gente também cuida do nosso corpo, tem esses cuidados, eletromagnéticos e tudo mais, a gente está melhorando, aumentando a nossa frequência, a nossa vibração. Deixar a Lila comentar, que eu já falei bastante, Não, né? Só o aquece mas aqui. arrasou, explicou super bem. E é tudo uma questão de vibração mesmo. Não é à toa que a gente usa isso no dia a dia, no bate-papo. A gente fala, ai, que vibe, ai, que frequência alta, a pessoa chegou vibrando alto. A gente até usa isso, não é tão distante de nós, né? E aí eu estava lendo também, ouvindo uns textos, né, hoje no parque, pensando, caramba, até a coisa mais sólida, ela está de fato vibrando. Aí eu comecei a olhar as árvores ao meu redor e falei, gente, tá tudo em movimento. Não parece, não é o vento, assim, mesmo as coisas mais sólidas, mesmo o grande caule de uma árvore, tá tudo em movimento, é tudo uma grande vibração. E as coisas só se diferem em frequência mesmo. Por isso é que a frequência mais alta está atrelada às coisas mais nobres, mais elevadas, mais sutis. E a vibração mais baixa está atrelada à matéria e às coisas mais densas, né? E aí a gente fica pensando, o que que eleva a nossa vibração? Pessoas, tem gente que a gente encontra ou a gente assiste e a gente vibra aqui no alto, a pessoa traz coisas de emoções de vibração alta, ou seja, traz esperança, traz inspiração, traz alegria, traz paz, traz amor, traz coisas boas. Você sai otimista, você sente que você saiu com uma carga positiva daquela conversa com aquele amigo, daquela live. Espero que a nossa cause isso nos nossos seguidores aqui, né? Nossa intenção é essa, é elevar a vibração e ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que a gente sai mais pesado, mais denso, com uma vibração mais lenta, mais densa. Tem filmes
que interferem na nossa vibração. Música, eu que sou roqueira, por exemplo, adoro um rock, cristais, pedras, trazer esses elementos para nossa casa. Eu estou fazendo uma reforma no meu apartamento do Rio, trazer pedras, trazer cristais, madeira, isso tudo também traz essa leveza, os florais, que é a base dos florais, né? É justamente essa. Mas assim, eu estava falando da música, eu sou roqueira, né? Eu não escuto mais aqueles rocks de que a letra é pesada, que tá falando de coisas ruins. Às vezes eu gosto da melodia, mas quando eu vou ver a letra, eu falo, ai, não, não quero essa vibração aqui, não. Então, eu tenho escutado mais rock clássico, que é mais leve, né? Não sou mais tão metaleira quanto antigamente, que eu gostava de rock mais pesado, mas já há muito tempo que eu bani os Slayers da minha vida, assim, essas bandas pesadonas. E mesmo quando eu tô bem roqueira, fazendo faxina, fazendo alguma coisa assim que o rock tem tudo a ver, depois eu coloco uma sessão de música clássica. Porque a gente pode passear ali, tudo bem. O ruim é fazer casinha ali, é ter aquela energia dentro o tempo todo. Aí eu estava até ouvindo esse texto, né? E a pessoa falava que a gente pode trazer esses elementos para o nosso ambiente de trabalho, para nossa casa, fazer um santuário que chama, aquele lugar que você coloca umas Montar imagens, um um altar, altar. exatamente, com imagens sagradas, os 72 nomes de Deus que a gente tem, da Cabala, enfim, isso tudo traz essa vibração positiva. Aí eu fiquei pensando, mas será que isso realmente influencia assim, a nossa vida? Aí eu pensei, é aquela coisa do ovo e da galinha. É aquela coisa do ovo e da galinha, porque se você está com uma energia pesada e você entra num ambiente de paz, você naturalmente vai sintonizando com aquilo. E às vezes você está com uma energia de paz e entra num ambiente pesado, se a sua casa tem uma coisa pesada, você naturalmente vai se afinizando com aquilo. Então, uma coisa soma a outra. A gente tem que se trabalhar interiormente, né? Trabalhar nossas emoções e os nossos pensamentos para ter essa assinatura eletromagnética positiva, de vibração de frequência alta. E, ao mesmo tempo, os nossos ambientes também, e as nossas amizades, e as nossas sintonias de uma forma geral. O livro que você está lendo, a pessoa que mais convive com você, os filmes que você assiste, sabe? Por exemplo, às vezes meu namorado, homem, gosta de filme mais pesado, de ação. Eu falo assim, de noite não. Vamos ver então de tarde, mesmo assim, se for um mais ou menos pesado, porque aí, na minha cabeça, num fim de semana eu posso ver de tarde, depois dá tempo de eu dar um mergulho no mar, dá tempo de eu assistir um desenho animado, alguma outra coisa que vai levar a vibração, porque eu não quero dormir com aquilo, entendeu? Eu fico com aquela coisa, só a gente é super empática, né? Eu e aquela, a gente sintoniza total, a gente tem um campo muito aberto, que a gente, com a maturidade, tem aprendido a se proteger até, e tem essa consciência hoje em dia de com o que sintonizar, o que faz bem pra gente, o que eleva essa nossa energia, o que abaixa. Porque, gente, inevitavelmente vai abaixar. Às vezes acontece, às vezes você tem que ir num evento fúnebre, às vezes você está vivendo uma fase difícil, às vezes você está vivendo uma separação. A gente vai, inevitavelmente, passar por essas vibrações mais densas, mais pesadas. Mas, assim, o importante é a gente saber limpar, é a gente saber sair dela. E se a gente vai num ambiente pesadão, um show de rock, depois como é que você chega? Você toma um banho, você, sabe, assim, mergulha num ambiente de luz, você dá essa compensada, e aí tá tudo certo. Você trabalha suas emoções na hora de entrar naquele ambiente, você sabe fechar seus chakras, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas para saber habitar. Habitar não, mas permear, né? Passear por toda essa escala de vibrações. Então é mais ou menos isso. Mas, gente, tá no nosso dia a dia, tá total na nossa rotina. A gente só tem que realmente ter conhecimento para trazer para a consciência e saber como se proteger e como entrar e sair dali, dos lugares pesados, e como ficar cada vez mais, né, com a energia lá em cima, né, Kat? Perfeito. E eu estava aqui fazendo a brincadeira, né, gente, de mostrar alguns elementos, mas assim, é exatamente isso. Até a Jaquinha estava falando ali, né, dos gatos, que eles percebem realmente. A gente vai ler, tá? Depois, no finzinho, gente, deixa só a gente desenvolver um pouco mais. E daqui a pouco a gente vai ler os comentários de vocês. No fim, a gente comenta, tá? Uhum.
todo mundo que está ali da comunidade dando beijos. Nosso priminho, Juninho, está aqui. É, Parabéns que você veio, que legal. Vamos elevar a vibração, muito bom. Todos nós precisamos, né, nos lembrar disso para a gente se trabalhar, gente. É como eu sempre digo para as minhas pacientes, para mim mesma, para todo mundo, né? Quando vem me perguntar sobre isso, ai, estou desanimada, ai, estou numa fase tão difícil. É um treinamento mental barra vibracional, né? Porque como a gente já viu, tudo começa ali nesse todo que é mental, então a gente se sintoniza com a fonte criadora de tudo quando a gente também cuida dos nossos pensamentos, né? Quando a gente acessa o nosso lado co-criador. Então a gente precisa ter noção da responsabilidade que a gente tem de sermos realmente co-criadores, nesse sentido de monitorar os nossos pensamentos. É muito natural, é claro que a gente não vai ficar 24 horas totalmente vibrando alto, mas aí você tem que ter essas ferramentas, entendeu? Seja do reino mineral, né? Como eu mostrei aqui, meu querido cristal, sou cheia de cristais, mas eu trago aqui para live, eu trago pertinho aqui, trago a minha velinha, trago o cristal, trago a minha essência, que já muda né, a energia ali para mim, já eleva a minha vibração. Deixo aqui os 72 nomes do Compartilhando Sabedoria, do Transformando-se ao Mundo, são 72 nomes de Deus, né, uma ferramenta da Cabala, também falando as palavras certas. Eu deixo essas três aqui para me conectarem com essa vibração, então de vez em quando eu dou uma olhadinha, né? Enfim. Então, o que acontece? Você tem que ter o seu arsenal. Meu floral tá aqui, eu tomo antes. mesmo. Total. E fora as plantas, é que não deu para ficar trazendo tudo aqui, mas eu tenho uma ferramenta, eu tenho um arsenal aqui das minhas ferramentas. As plantas também elevam a nossa vibração. Oh, Pegar sol, eu até deixei, né, dicas de bem-estar nos destaques lá do meu perfil no Insta. E falei outro dia respondendo uma seguidora nossa, né, aqui do Tools, que veio me perguntar como melhorar a nossa vibração. Então, assim, é tudo isso. Eu deixei lá nos destaques, quem quiser olha. Mas, assim, estamos aqui para relembrar tudo isso, fazer telurismo. Quantas vezes eu falo para vocês? Vocês já me viram várias vezes falando sobre isso. Andar de pés descalços, telurismo, andar de pés descalços, na natureza, né? De preferência numa areia, numa grama, pegar sol. Enfim, tudo isso é muito importante, nos recarrega mesmo, assim como um celular precisa ser recarregado. Só que a gente tem que ter noção de que a gente precisa ter um momentinho do dia, pelo menos, prestar atenção o tempo inteiro, né? Nisso que a Lila falou, se essa pessoa, essa situação, esse lugar, esse filme, essa música tá baixando ou elevando a minha vibração, como isso está me afetando. E me blindar contra aquilo, me proteger daquilo, enviar luz, né? Me visualizar ali num tubo de luz, vibrar alto, fazer sei lá, fazer um mantra, fazer uma prece, enviar para aquela pessoa ou para aquele local, né? Sempre que eu passo por um morador de rua, alguma coisa que me deixa triste, enfim, eu penso em alguma coisa que baixa um pouquinho a minha frequência. Você já vai, imagina luz, joga o ponopono, faz uma prece, enfim. Tem muita coisa pra gente fazer, né, gente? Mas o lance é ir se monitorando nessas situações e, de qualquer forma, ter um momentinho ali do dia como hábito. O meu é de manhã. Se eu não fizer de manhã, aí de noite eu até faço quando eu tô afim, quando eu tô inspirada. Mas assim, o meu, assim, clássico já é ir de manhã. Entendeu? Esse é o que realmente funciona pra mim. É o melhor. Que aí você E já é começa o como a dia. Lila falou. É como a Lila falou, ou à noite ou de manhã. Você fez muito bem de prestar atenção nesse detalhe, de não ver esse tipo de filme muito antes de dormir, porque ali você já tá com aquelas ondas cerebrais que ficam muito mais abertas, muito mais receptivas para você gravar aquilo. Por isso que hipnose, reprogramação mental, caleidoscópio, tudo que a gente indica aqui, afirmações positivas, é bom a gente ouvir à noite, pouco antes de dormir, que você já vai dormir naquela vibração, com aquela onda cerebral, você absorve mais rapidamente, entra, né? E de manhã também, o cérebro ainda está vindo daquelas ondas ali, que são realmente mais receptivas. Então, é muito importante aproveitar esses dois momentos para reprogramar a sua mente e tomar muito cuidado com as coisas que você está pegando ali nesse momento, né? Então, Total. assim,
Total. Tudo isso é muito importante. Olha lá, o Jean tá falando do caleidoscópio que ele sempre vê antes de dormir. É algo, isso mesmo, Joãozinho, é Arrasou, algo. Jeanzinho. Maravilhoso, gostei de ver que você segue fazendo. É. Vocês veem que de vez em quando eu posto nos stories, né? Que o Ben até canta quando eu faço, ele adora. Toda vez que eu faço caleidoscópio, ele uiva. É muito fofo. Deve sentir a vibração, a energia, além dele gostar da música, né? Claro. Mas tem uma energia ali. Isso tudo influencia na nossa vibração, né, gente? Então já dei até dicas práticas aqui. Tem até uma meditação da Kel, para quem não tem a prática, né? Que é uma meditação guiada que bombou lá no YouTube. A Toti podia colocar o link aqui para o pessoal ver. Que quando a gente estava estudando o Dr. Joe Dispenza, fez muito sucesso essa meditação, vale a pena relembrar. É bom salvar e fazer eventualmente, né? Quem quiser todos os dias. Cacau é ótima para guiar esse tipo de estudo, de treinamento. E Liu, rapidinho, porque foi bom você lembrar disso, porque ali, inclusive, gente, nos 7 primeiros minutos, eu guio a respiração, que é importante para elevar a nossa vibração, né? Que o Dr. Joe Dispenza nos ensinou. Que, inclusive, quem não quiser fazer essa parte, já sabe fazer, quer fazer sozinho, ou enfim, quer só ir direto para programação, que é quando você se visualiza com as coisas que você quer, para se colocar alinhado com a vibração das coisas, com as coisas que você deseja, você pode ir para a segunda parte. Mas, para quem quiser fazer ou não conhece essa respiração, lá eu explico direitinho e guio sobre essa respiração, que é uma boa lembrança também de outra ferramenta que é fundamental para elevar a nossa vibração, as técnicas de respiração. Tá? Então, as respirações, elas têm, assim como as essências, né, um efeito imediato no nosso cérebro, né? Já induzem ondas ali mais relaxantes, já baixam a nossa pressão ali, né? A nossa frequência cardíaca, enfim, já nos acalmam. Então, também é uma excelente maneira de mudar o nosso estado mental, emocional, vibracional. Uhum. Porque isso é o que determina a nossa vibração, né, gente? A frequência que a gente vai emanar, emitir, depende muito do que a gente está pensando. Se a gente está positiva, vai dar certo. Às vezes eu tô com medo, várias vezes eu tô com medo, e agora eu troco o medo pelo amor e por Deus, assim, né? Tô assistindo a série The Chosen de Jesus, assisti inteira, e aí peguei várias coisas para mim. Aí quando eu tô com medo, eu falo, vai dar certo, Deus está cuidando de tudo. Vai dar certo, Deus está cuidando de tudo. E dou uma respirada profunda assim e pronto. Eu tô. Toda vez que eu percebo que eu tô com medo, eu tô trocando por isso. Isso tá funcionando super, sabe? Senão a gente fica ali vibrando medo. Ai, meu Deus, eu não sei o que. Ai, meu Deus, eu não sei o que lá. Ou aquela ansiedade. Então a gente tem que perceber o tipo de vibração que a gente está emitindo na nossa cabeça, nos nossos pensamentos e, consequentemente, também nas nossas emoções, porque eles estão atrelados. Então, buscar se trabalhar nas emoções nobres, chegar ali no parque. Teve uma hora que eu tava trabalhando em São Paulo, né, gente? Vida frenética e tal, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, não sei o quê. Aí teve uma hora que eu falei, chega, não vou mais olhar meu WhatsApp, vou desligar, não vou nem estudar pro Tools ainda, vou ouvir música. E vou olhar as árvores, e vou sintonizar com esse pôr do sol, nananã. Aí fiquei total, assim, elevando a minha frequência. Aí depois eu fui ouvir os textos, e aí eu já tava com uma frequência alta, aí eu comecei a ver as árvores vibrando, tudo aquilo passando ali, a gente achando que é sólido, mas é tudo energia, tá tudo em movimento, tudo, nada é parado no universo, né? Nada tá parado, tudo se move, tudo vibra, que é o conceito principal dessa terceira lei. Mas assim, além de ressaltar isso, da gente observar os sentimentos e as emoções, se trabalhar para a gente pode trabalhar as nossas emoções falando, vou agradecer, olha que bom que eu tenho olhos para ver isso. Que bom que eu não tô com nenhuma dor, que eu posso andar aqui, que eu tô me sentindo bem. Que bom que eu tenho um monte de trabalho. Que bom que eu conheço um monte de gente. Que bom que eu... Vai valorizando tudo que você tem na sua vida. Que bom que eu tenho comida. Que bom que eu tenho chuveiro quentinho. Essa coisa da gratidão que todo mundo fala hoje em dia não é à toa, é porque foi descoberto realmente que é uma energia muito poderosa, te eleva muito quando você está agradecendo. Da mesma forma que a reclamação faz o contrário. Né? Então, gente, eu não tô conseguindo mais ficar perto de gente que fica reclamando o tempo todo. Não tá dando, porque eu me sinto me poluindo, eu me sinto assim, bebendo um veneno, sabe? Aí eu fico assim, meu Deus do céu, começa a me dar uma aflição. Porque você reclamar uma coisa ou outra é normal, né, gente? Ai, nossa, tá isso, tá calor, sei lá. Agora a pessoa ficar reclamando o tempo todo. Aí passa um silêncio, ela reclama de outra coisa. Aí passa um silêncio, ela reclama de outra coisa.
Não dá, é uma vibração muito baixa, chega a sufocar. Então eu queria dizer isso para complementar isso tudo que a Kel falou lindamente. E vou deixar você comentar, mas só queria dizer, Kel, que eu queria falar só um pouquinho da coisa do peão, que eu achei muito Exato, lindo aqui no livro. Aí a gente finaliza. sim. Mas fala aí que eu percebi que você quer comentar alguma coisa. É. Não, eu também, eu ia querer também, se você não fosse falar, eu ia citar, mas só para complementar isso que você falou, que foi tão importante, né? E o pessoal já está ali vibrando, inclusive, a gente já vai comentar, tá, gente? Peraí. Mas assim, isso acaba constituindo a nossa assinatura eletromagnética. Então a gente tem que prestar atenção, porque assim, não adianta você só vai lá, faz essa prática vibracional, faz a meditação aquele tempinho ali do dia e pronto, o resto do dia você não cuida da sua energia, da sua vibração, né, dos seus pensamentos. E aí, o que importa é um ponto médio, vamos dizer, né? O quanto você ficou durante o dia vibrando positivo ou quanto você ficou vibrando negativo. Porque se só teve um tempinho ali que você vibrou positivo, o resto do tempo você ficou numa frequência negativa. Então, assim, fica muito complicado daquelas coisas que você está querendo atrair, né? Porque basicamente pela lei da vibração, depois a gente vai desenvolver isso com as outras leis e tal, tem a lei de causa e efeito, blá blá blá, mas enfim, você acaba chegando na tão famosa lei da atração que tem a ver com tudo isso, né? Com o poder do mentalismo, com o poder da vibração. Você se coloca numa determinada frequência para se alinhar com seus desejos, para se alinhar com seu eu maior, com a vontade superior também, porque quando você está mais elevado, você se conecta com essa vontade superior, você não fica desejando coisas que no fundo não são boas para você, né? Você se conecta muito mais, então você enxerga de uma outra forma, a gente vai expandindo, gente, a nossa consciência. A gente viu na live passada quantas dimensões existem, né? É uma vastidão esse nosso universo. Essa nossa fonte criadora é assim, é absurdo. Eu sempre brinco, né, que Deus é muito criativo, é impressionante a grandiosidade. Então são muitas dimensões, a gente precisa se elevar, lembrar que a gente enxerga muito pouco. Até mesmo a nossa visão é uma interpretação do nosso cérebro, é muito louco. Então, assim, a gente vê muito pouco. Por isso que eu comecei citando essas ondas ali do espectro eletromagnético que a gente nem enxerga, né? Mas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, a gente precisa expandir o nosso olhar e nos lembrarmos o quanto é realmente importante isso, porque isso acaba se tornando a sua assinatura eletromagnética. Você acaba levando aquilo. Antes de você chegar no ambiente, metros antes já chegou o seu campo eletromagnético. Uhum. Entendeu? Então é muito Demora aquilo um que a Lila falou. segundo para você perceber no outro, inclusive, né? Uma coisa boa ou ruim. Exato. E aqui no livro ele fala, né, que a gente contagia o outro, tanto à distância, que é isso que é chamado telepatia, porque você envia aquele pensamento, aquela frequência para o outro, porque hoje a ciência já mostra que cada pensamento tem uma frequência realmente, né? Então a gente já consegue medir isso. E assim, seja à distância, seja perto de você, ou principalmente com o poder das palavras, Uhum. que aí a gente junta tudo isso, né? O poder do mentalismo, o poder da vibração, todas essas frequências. Então, você acaba levando aquela sua energia ao seu redor também e para você mesmo. Ainda tem essa também. Como é que estão os seus diálogos interiores? Como que você está interpretando as coisas e o que que você está falando para você mesmo, né? O que que você está falando para o seu espelho? É. Como é que você está ali só vendo as críticas ou você está se elogiando, se amando, enviando uma energia positiva, abençoada, eu te amo, Kel, linda, agora eu tarará, olho pro né? espelho e naturalmente eu já sorrio. Eu faço assim, ó, Eu também, sabe? Eu não fico também. mais assim, É, criticando, tipo, deixa eu ver o que que tá ruim, que é o que a gente faz, inconscientemente, mas faz. Agora, total. eu lembro que eu fui abrir a cortina hoje quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei do parque, fui abrir e vi meu reflexo no vidro. E eu dei um sorrisão e foi espontâneo. Porque no começo você tem que forçar, você tem que falar, não vou julgar, vou sorrir, vou agradecer, vou ver as coisas boas, você fica se trabalhando. Hoje foi Sim. assim, ó, eu abri, me vi e sorri, foi natural. Eu falei, ai, que bom, absorvi esse negócio de me ver e dar um sorriso. Porque, gente, a gente tem que dar valor, essa vida é uma super oportunidade. Esse corpo nosso é perfeito, é uma máquina perfeita. Hoje, eu já postei até nos meus stories, a gente começou a segunda temporada do Pod Ellen, né, Kel? Sim, Daqui a 15 dias a Kel vem para a gente gravar uma bateria de yes. episódios. E na conversa de hoje com meu querido amigo Léo Simão Estoico, maravilhoso, sigam ele, Léo Simão Estoico. A gente estava falando sobre estoicismo e tal. E, e ele falou a gente estava percebendo justamente isso, o quanto que é uma dádiva
ele tem aquelas informações de quantos bytes por segundo que o nosso cérebro capta, que a gente está ao mesmo tempo filtrando lá no rim as substâncias que a gente ingeriu, separando o joio do trigo, que serve e que não serve, né? E batendo o coração, fazendo circular, limpando as veias. O nosso corpo está fazendo tanta coisa por nós, para que a gente possa viver, para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa apreciar a vida. E a gente desperdiça, a gente maltrata tanto esse nosso corpinho, a gente critica tanto, ele é perfeito, gente, do jeito que ele é uma máquina divina. E ele é movido por essa energia divina. A gente tem que acordar todo dia com essa consciência. Às vezes é um estalo que dá na pessoa, às vezes é uma construção de todos os dias trazer isso para a consciência e um dia você olha para você e simplesmente sorri, sabe? Mas a gente precisa trazer isso para dentro, a gente precisa interiorizar isso. Isso é muito importante. Isso traz saúde e o oposto traz doença. Aí eu venho aqui na pergunta da Camila Carone, Ellen, como fazer nessa situação de reclamação? Não queria deixar passar muito, que já está indo lá para cima a pergunta dela. Apesar de que a gente responde no final, mas como eu mencionei isso, eu já queria falar logo. E o André de Santana falou: qualquer reclamação é destruída pelo bom humor. Eu adorei essa resposta do André. Porque realmente um antídoto é você mudar o assunto, fazer piada, dar risada, conseguir inserir um ambiente leve ali com aquela pessoa que está reclamando. Às vezes é muito difícil, mas o ideal é você conseguir isso. Se não, eu não sei também se a pergunta dela é assim, o que você faz quando alguém está reclamando, ou o que você faz se você é o reclamão, né, Kel? Então, às vezes, você tem que trazer para a consciência a primeira coisa sempre de qualquer transformação interna e falar: cara, tô reclamando de novo. Caramba, tô reclamando de novo. Você vai começar a perceber toda vez que você reclamar. Então, isso vai tocar um sino ali. Se você falar: não quero mais reclamar. Aí você começa a observar toda vez que você reclamar. Aí você trazendo para a consciência, você simplesmente para. Você não reclama. Mas o mais importante é conseguir perceber que você está reclamando. Porque a maioria das vezes a gente faz isso no automático. A gente só reclama, né? Então, o principal é trazer para a consciência. E se você estiver perguntando, Camila, no caso da outra pessoa, tentar reverter isso, como o André bem disse, com bom humor, né? Tentando amenizar aquele clima ali e elevar aquela energia. Deixa eu só comentar aqui rapidinho, Liu. Aí é o último comentário e a gente vai para você citar o peão e vamos ler os comentários Só deles. o peão e a gente termina. Então, porque esse assunto é empolgante, né? Então, quando a gente vê, a gente tá 1h30. E nem pode, que agora o Insta termina. Isso já virou piada interna aqui pra mim. Conta. Não, vamos fazer curtinho hoje, mas a gente nunca consegue fazer curtinho. Gente, vamos. super já virou piada interna. Eu ia falar para você comentar da piada interna, que a gente ia falar: hoje vai ser curtinho, vamos fazer mais curto. Vai dar 1 hora. Aí eu falei: E só eu nem vou. A Insta tá cortando. Eu nem vou mais falar isso no início da live. Várias vezes, vocês forem ver, vocês vão rir. É uma boa maneira pra vocês rirem, tá? Porque a gente sempre começa: não, gente, hoje a gente vai fazer uma live um pouco mais curta. Ai, 40 minutos. Não, mas vamos, 10 minutinhos a gente termina. Vamos. Então, mas olha só, gente, eu tô com calor aqui, impressionante. Mas enfim, não tá meio calor hoje, tá, né? Ou então a energia, né? Tem a ver com energia, vibração. Acho que eu fico empolgada da calor, verdade. Tem isso também. Mas olha só, eu ia comentar que isso que você falou é muito importante, porque no começo você acha uma bobeira, né? Que tem que fazer elogio e não crítica no espelho e tudo mais. Só que aí, gente, isso vai virando um hábito, porque nós temos que aproveitar que nós somos seres de hábitos e escolher melhor os nossos hábitos. Então, depois, esse caminho neural que foi forçado de, vou pensar positivo, vou ouvir afirmações positivas, vou me obrigar a fazer um elogio e falar uma coisa boa pra mim, que eu tenho que catar alguma coisa boa, seja do meu físico, seja do meu astral, da minha personalidade, para me falar quando eu me olhar no espelho, me dar bom dia. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu me olhar no espelho é me dar bom dia e sorrir e achar alguma coisa pra falar. Por mais que você ache isso bobeira ou não saiba o que falar, porque você tá lá pra baixo, tá se achando horroroso, tá olhando a ruga, tá olhando a gordura, tá olhando a espinha, tá olhando sei lá o quê, o cabelo branco, sei lá o quê, que a gente tem essa tendência de ficar catando os defeitinhos, né? Você vai se policiar e não vai se permitir. Vai lembrar da gente, vai sorrir, falar bom dia, falar eu te amo e elogiar alguma coisa. Depois, isso vai virando um hábito. E seja isso, seja qualquer outra das coisas que a gente está sempre indicando aqui, relembrando como ferramenta para elevar o nosso astral,
aos pouquinhos vai se tornando mais orgânico, porque é a nossa neuroplasticidade cerebral, que eu sempre cito aqui, essa capacidade fantástica do nosso cérebro de se reinventar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os vícios mentais, porque é tudo química. Um pensamento, ele gera uma química, ele gera uma emoção, ele gera uma química, né? E o nosso corpo se vicia nessa química. Então, por isso que eu sempre falo, cuidado com o que você fala, porque o que você fala, a sua mente ouve. O seu corpo ouve o que a sua mente está falando, né? O que você está falando para si mesmo. Então, quando você fala, tô velho para isso e isso, não vou aguentar aquilo ali, não dou conta, isso aqui é difícil. Pronto, você já está se limitando. Então, tomar cuidado com o que você fala. Tudo isso, você vai aos pouquinhos policiando. No começo é assim, não posso falar. Não tô reclamando, tô olhando só a coisa negativa. Deixa eu mudar aqui o meu olhar e colocar um óculos da positividade e focar. O que pode ter de positivo nessa situação? O que eu vou melhorar em mim? Se eu estou me fortalecendo, eu vou dar exemplo depois para as pessoas, eu vou ser um exemplo de superação, de resiliência para outras pessoas, eu vou inspirar outras pessoas, vou, enfim, aprender algo com isso. Sempre que você vai fazendo essa troca, essa substituição, no início é forçado. Você fez o que você viu no tour, você fez o que você ouviu na sua terapia, enfim. Depois você naturalmente vai se tornando uma pessoa mais otimista, que automaticamente já olha por um ângulo mais positivo as situações que você vive. Quem não quer isso? E a psicologia positiva tanto fala sobre isso exatamente porque tem um resultado. As pessoas são mais felizes, as pessoas mais otimistas, que se acostumaram, se treinaram a pensar positivo, elas de fato são mais resilientes, elas têm uma melhor autoestima. Então é tudo interligado. Quem tem mais autoestima tem mais resiliência, supera de forma mais fácil os desafios, tem mais saúde no fim das contas, né? Porque também a gente sabe que tudo isso está interligado com a nossa imunidade. Quando a gente está pensando negativo, quando a gente está naquela emoção que vai possuindo a gente, botando a gente lá para baixo, baixa a nossa imunidade, né? Enfim, falei demais. Vou Não, devolver mas para Lila, sim, um exemplo aí do mandou bem. peão, mas isso é muito importante, Mandou né, gente? bem, Kel. É É um isso novo aí. caminho E neural a que vai se gente E a fortalecendo, gente tem que né? martelar mesmo, porque é uma transformação, um hábito que a gente não tem a vida inteira. Então, para trocar, a gente precisa martelar mesmo. É uma reeducação. Exato. Vamos ao peão? Vamos. Ah, Cita aí o peão, então, o exemplo do peão. peraí. Eu fixei vários comentários fofos Eu só aqui para chamar atenção. lembrar aqui uma coisa, gente. O livro da Lila, que eu ia falar que está no 104, mas olha só, o livro da Lila e o meu são diferentinhos É, porque a versão, a edição é diferente. o meu é O mais meu é atual, eu antigo. comprei O agora, meu é que o meu eu antigo. perdi e o dela é o antigo, tá? O meu é a página Então, 82 que a gente está, tem capítulo, algumas capítulo coisinhas são 4. diferentes, as É palavras, né? verdade. Só Bom, você me pediu para lembrar exato, isso. porque às vezes a gente lê, fala uma frase e depois você vai falar, não era bem assim a frase, é porque na minha edição é de um jeito e na daquela é outra, mas o significado é o mesmo, tá? Só mudou uma palavra ou outra. Gente, eu achei incrível essa parte do peão. São 2 páginas, então eu tô pensando aqui em só ler os highlights mesmo, porque para não ficar muito longo, né? Mas eu achei demais, até li pro John. Ele ficou assim, também adorou, porque eu falei, não, deixa eu ler isso aqui para você, olha que incrível, que não tava me aguentando quando eu tava estudando, acho que foi no domingo. Então é assim, eles falam que os cientistas ofereceram o exemplo de um peão, tá? Quando o peão começa a rodar, ele tá se movendo lentamente. E aí, isso pode ser visto facilmente, mas sem nenhum som. Até que a ligeireza é aumentada gradualmente. E aí, esse som vai aumentando, essa escala é aumentada, a nota sobe mais na escala musical. Então, assim, o peão tá andando ali devagarzinho e tal. Quando ele começa a aumentar, começa a vir um som de uma escala ali embaixo ainda. E aí, aquilo, se ele começa a acelerar, né, a ligeireza é aumentada, ligeireza, aí começa a ficar mais agudo, a escala vai subindo, né? Essa nota na escala musical vai subindo cada vez mais conforme é aumentado o movimento. Eu tô lendo só frases assim, ó, só os destaques, tá? Então é para vocês pegarem a ideia do todo. E aí, finalmente, quando ele passa uma certa escala, a nota final perceptível aos ouvidos humanos é alcançada. Então você ouve aquela nota mais aguda,
sabe? Que a gente ainda consegue ouvir, até que esse som morre ao longe e segue-se o silêncio. Aí não tem mais barulho nenhum. Aí depois disso, nenhum som do objeto girante é ouvido. O grau de movimento sendo tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações. Mas aí começa a percepção dos graus ascendentes do calor, e aí a gente começa a perceber que ele começa a mudar de cor. Isso tudo é para mostrar a vibração, tá, gente? Que primeiro tem esse som grave, vai ficando agudo, depois ele começa a mudar de cor. Você começa a ver ali uma sombra, uma coisa meio avermelhada, que é o tom mais baixo, né? De vibração mais densa, que é o vermelho. E aí você vai aumentando isso tudo, a gente está aumentando a ligeireza do peão. Então ele está rodando cada vez mais rápido. Do vermelho vai ficando mais claro e vai ficando alaranjado. Do alaranjado passa para o amarelo. E depois segue-se sucessivamente o verde, o azul, o anil e finalmente o violeta, que é a cor da transmutação. Ai, eu acho isso incrível, gente. Até que você vai aumentando mais ainda essa velocidade e até o violeta desaparece. Então, ele vai vermelho, laranja, amarelo, até chegar no violeta, até que some todas as cores que a gente consegue perceber. Some tudo. Só que existem raios invisíveis, como a Kel disse, que emanam daquele objeto girante, né? Que tá lá rapidão e tal. São raios sutis da luz. A eletricidade e o magnetismo são emitidos quando for atingido o grau apropriado de vibração. Ou seja, ele começa a emitir esse magnetismo, essa eletricidade, quando chega num grau grandão lá. Aí, quando esse objeto atinge um certo grau de vibração, as moléculas se desintegram e giram por si mesmas nos átomos, né? Nos seus elementos originais. Ou seja, aquele peão, ele tá assim naquela vibração máxima, igual ventilador, que tem uma hora que você não consegue mais ver. Olha a minha mão aqui, ó. Tem uma hora que começa a sumir, você não consegue mais ver a mão, tem uma hora que some. E aí Um aro da bicicleta, né? Um aro da bicicleta também. No tudo que começo gira tá muito movendo ali rápido. devagar, você vê. Depois, quando tá muito rápido na motocicleta, você já não vê mais, né? E é o que ele fala, lembrando que dentro do nosso limite de percepção. Então, no primeiro momento é um som grave, no primeiro momento, aí vai aumentando a velocidade, né? Engraçado que no seu tá ligeireza, no meu é velocidade mesmo. Mais moderno. E depois vai indo mais rápido. Mais moderno. Aí depois vai para um som agudo e vai ficando mais estridente, alto, então e depois vai produzindo as cores e que essas cores, só para lembrar, são exatamente as cores dos nossos centros de energia, nossos chakras, né? Começa lá com vermelho, vai subindo, laranja, amarelo, até o violeta e até o que ele fala aqui, que não é possível da gente ver, é invisível para os nossos olhos, né? Existem raios invisíveis que emanam, mas que os nossos olhos não conseguem ver. Exato, mas Kel, deixa eu continuar que faltam 10 minutos, ainda estou na metade. Olha que incrível, gente. Aí quando chega num certo grau de vibração, as moléculas se desintegram e elas giram por si mesmas nos elementos originais ou átomos, ou seja, fica só a vibração dos átomos. E os átomos, por sua vez, eles são formados de pequenos corpúsculos. E aí, gente, com essa aceleração, até os corpúsculos desaparecem. E pode-se dizer que o objeto é composto da substância etérea. É ali que chega no éter. Lembra que a gente falou na live passada dos campos, né, da matéria e do espírito? Tinha o éter ali no meio que permeia tudo. Quando chega ali no éter, o objeto teria deixado de ser um objeto desde que tivesse subido ao degrau da substância etérea. Gente, aí eu tô resumindo muito, tá? Depois, se vocês quiserem, vão lá e leiam direitinho esse capítulo. Mas, aí olha só, as influências restritivas das moléculas, átomos e corpúsculos estão aprisionadas e limitadas nas combinações materiais. Então, ele começa a liberar a força que ele tem. E fica só a força criadora, que foi envolvida na sua criação. Ou seja, o que resta é a energia. E aí, gente, ele Só um lembra... parêntese, só um parênteses rapidinho, porque você tem que lembrar, gente, que esse livro é milenar, né? Ele é lá do início da história das civilizações. Então, ele foi publicado em 1908, mas, assim, é um conhecimento que foi transmitido de mestre para discípulo há milênios e milênios e milênios, tá? É uma filosofia do Antigo Egito, da Grécia, que, na verdade, disse que vem de antes, né? E que talvez até venha de outras civilizações
como Atlântida e tudo mais. Enfim, a gente já falou sobre isso nas outras lives, mas é porque o Beto Sá, meu querido amigo, estava ali perguntando corpúsculos, porque é um vocabulário às vezes, né? Tanto que agora nessa edição ele vai se atualizando, mas ele está falando de coisas, gente, que hoje a ciência comprovou, mas que já eram conhecimentos herméticos, entendeu? São Então, claro que a partículas gente tem aí subatômicas, né? São partículas eu subatômicas. coloquei ali partículas subatômicas, que até hoje tem os experimentos, né, de aceleradores de partículas para se descobrir o que está dentro do átomo, além dos quarks, além dos elétrons, dos bósons, né? São várias subpartículas, mas ainda assim é tudo energia. Uhum. E aí eles estão acelerando essas partículas e ainda não se sabe exatamente. Aí tem a ver com a teoria do Big Bang, que já está sendo revista, né? Tudo mais. Enfim, isso é assunto para outra live, mas só para citar que corpúsculos seriam as Tá. partículas subatômicas, né? Os Beleza. elétrons. Continuando, que Vamos dizer assim. faltam 9 minutos, estou ficando nervosa, mas eu estou acabando, tá? Só não quero deixar inacabado. Então ele diz, gente, que a manifestação do pensamento, da emoção, do raciocínio, da vontade, do desejo, disso tudo uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. A gente consegue, a Kel já mencionou isso, a gente consegue induzir os outros a terem a entrarem naquela frequência. Transmitir. Transmitir, que é o que ele Transmitir o fala aqui da pensamento. telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder da mente. Aí, para finalizar, agora é a última página mesmo, só vou ler o amarelinho aqui. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estudos mentais têm o seu grau e modo de vibração, que é tudo que a gente falou aqui hoje, né? Do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Pode-se polarizar a sua mente no grau que quiser. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados desejados. E aí a cereja do bolo. O poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza, mas que em realidade simplesmente usam uma lei contra outra, um princípio contra o outro, e que obtêm os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia e realizando o que é comumente chamado milagre. Aí, É. voltando aqui para Jesus, que eu estava assistindo a série, né? Eu fiquei pensando, como é que ele consegue fazer isso tudo, gente? Andar na água, transformar as coisas, o vinho, né? Tudo aquilo que a gente chama de milagre. Então, esse livro explica que é realmente usando sabendo usar essas leis, sabendo transmutar a energia de tudo que existe. Isso é uma coisa muito poderosa, tanto que ele diz que aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder. E termina com essa frase, BUM! Ou seja, resumindo aqui, gente, a ideia do peão é que a gente, que inclusive, que lembra a profecia celestina, que a gente leu aqui no Tools, né? Nós juntos, e a 10ª profecia a gente não leu, que era justamente sobre isso, já dando um spoiler aqui, mas que a Verdade. gente eleva a nossa vibração a tal nível que um dia a gente vai acontecer com a gente igual ele está supondo aqui com essa aceleração do peão, que a gente vai desintegrar de forma densa. Nossa matéria, o nosso corpo denso, a tendência nessa aceleração é a gente desintegrar a forma densa e não existir mais nessa forma densa. É do éter para cima. E aí a gente lembra da live passada que a gente alcança esse plano espiritual. Então, que esse aí é o nosso caminho, o nosso destino. Eu achei muito lindo, achei incrível essa coisa do peão, essa história do peão, né? Esse exemplo do peão, porque a gente vê as cores, a gente ouve as músicas e a gente não tem essa noção de que é tudo vibração, mais acelerada ou menos acelerada. Então, eu queria deixar aqui essa minha percepção, fiquei muito maravilhada com esse exemplo. Queria deixar aqui para vocês refletirem sobre isso, né? Essa terceira lei é incrível, a lei da vibração. Esse é o livro que estamos lendo, para quem está caindo aqui com a minha amiga querida Lele Dionísio. Beijo para você, meu amor. O Caibalion, que estamos lendo, maravilhoso. Podem comprar, leiam com a gente aqui, de preferência. Estamos ainda na terceira lei, vai até a 7ª, ou comprem para ler em algum outro momento da vida de vocês. E a live fica salva sim, tá? Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos aqui no Instagram. Vou deixar aqui ao finalizar, Kel, um minutinho para você deixar seu beijo e um comentário aí que você queira, porque senão a gente vai ser cortada. Mas você não vai ler os comentários Mas vai das acabar, pessoas? vai acabar, a gente já Não, leu mas dá durante tempo, o... meu. São 5 para as 9, dá Kel, faltam tempo.
uns 5 minutos. Lê aí alguma coisa Dá então, porque eu tempo. já li durante aqui, né? Eu ressaltei vários, coloquei fixados aqui, mas não tinha pergunta exatamente, tinha comentários. Então, se você quiser responder alguma coisa aí, porque eu não estava lendo, eu estava aqui falando do livro, mas tem que ser muito rápido, porque já faltam 4 minutos para as 9. Então, pensa que tem 2 minutos, tá? Hum, entendi. Bom, eles estão fazendo vários comentários. Eu achei que a gente ia ler, mas Não enfim. dá tempo, Théo. A gente, para variar, a gente falou que ia ser curtinho e foi longão. Não, então olha só, vamos fazer na próxima isso. A gente vai desativar os comentários. Outra coisa que a gente Ah, não já sei. programou também Não, e não Theo, não conseguiu sei. A gente fazer, sempre né? fala isso, mas é tão legal também ao mesmo tempo eles ficarem comentando. Vamos conversar eu e você depois? Vamos É, nos despedir. depois a gente Vamos comenta. Bom, agradecer, pessoal. Foi então a muito gente vai ler bom. depois os comentários, A gente. Toti Realmente. sempre printa pra gente os comentários, mesmo que a gente não tenha fixado aqui ou lido, eles sempre chegam na gente, tá? Porque a Toti, nossa querida, ela sempre printa tudo, todas as páginas aqui e manda pra gente a gente ler. E se ficou alguma dúvida, mandem no nosso direct também, que a gente grava um story para responder. Só para lembrar vocês que toda quarta-feira às 8 da noite estamos aqui. A próxima lei é a quarta lei do Caibalion, tá? Ó, a Lúcia Reis aqui também. Oi. Eu tô rindo aqui da Karina falando, tem que ser 3 horas. O João, concordo, 3 horas. Mas, É, assim, realmente, ainda bem que a gente respondeu, assim, enquanto a gente estava comentando, né, as exato. principais perguntas. O resto foram comentários lindos, que eu agradeço a todos vocês pelos comentários, pela companhia aqui com a gente, e também para quem depois só pode assistir salvo, mas muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Nos ajudem a divulgar, tá? Tô sempre pedindo porque a gente está retomando, né, os estudos com essas temporadas aqui, essas novas temporadas esse ano. Então, ajuda a divulgar para quem vocês acham que vai gostar. Lembrem de deixar um emojizinho ou um comentário no fim quando a gente postar live, porque isso é importante também, tá? E muito obrigada, gente, pela vibração maravilhosa. A Como gente sentiu aqui a sempre. energia de vocês durante a live, foi incrível. O resto a gente vai ler depois printado, tá? E eu acho que as perguntas a gente fez, então, a gente respondeu as Se principais ficou perguntas. alguma dúvida, mandem no nosso direct, tá? A gente pode até abrir uma caixinha de perguntas ou mandem no direct mesmo que a gente responde lá para vocês. Fiquem conectados aqui com a gente, está ficando cada vez mais gostoso, o nosso grupinho cada vez mais coeso, mais forte, né? Mais firme e forte. E o que foi que eu li hoje? Que semelhante atrai semelhante e que quando a gente junta os semelhantes, a gente consegue alcançar números maiores, né? A gente cresce, a gente expande as coisas. Então, a gente Sim. estar aqui fazendo isso junto triplica, Passa, multiplica expande. muito essa energia e até a nossa velocidade de aprendizado. Mas, enfim, vamos cortar, porque senão a gente vai ser cortada pelo Insta, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Kelzinha, muito bom te ver, tô com saudades. Bom Daqui te a pouco eu tô aí, ver semana que também. vem. Vamos ver cada nominho que não deu para comentar, mas eu vi e vamos ler tudo depois, tá? Nos prints. É isso. Beijo, pessoal. Beijo, Boa noite. gente. Até quarta que vem. Tchau, Estudem, hein? tchau. Tchau. Estudem. Tchau.